Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa atividade de hoje, celebrando o Dia Nacional da Ciência, com um debate sobre qual a importância no cotidiano e para o cotidiano das pessoas das ciências da comunicação. Tenho a honra de contar com o professor Juremi Machado da Silva, desde o Rio Grande do Sul, professor da PUC do Rio Grande do Sul, membro do Comitê de Assessoramento do CNPq. Também contamos com a honrosa presença da professora Ana Regina Rego, da Universidade Federal do Piauí, coordenadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Na nossa atividade também ouviremos o professor Edson Dalmonte, da Universidade Federal da Bahia, e coordenador da área de Comunicação e Informação na CAPES, e o professor Giovandro Pereira, que está aqui, presidente da Intercom, a quem agradecemos, a entidade, pela parceria na realização desse evento, e que também é docente na Universidade Federal da Bahia. A ideia é que cada um dos nossos convidados fale por 10 minutos, e depois a gente vai ter um tempo para debater essas questões tão caras às pesquisadoras, os pesquisadores, às entidades científicas e acadêmicas, muitas delas que compõem a Socicom, Federação Brasileira de Entidades Científicas e Acadêmicas da Comunicação, que propôs esse evento para a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e essa atividade integra a programação desse Dia Nacional da Ciência de hoje. Então, para começar, professor Juremi, muito obrigado mais uma vez, e, por favor, a palavra é sua. Bom, bom dia a todos. Grande prazer estar aqui, Paulino, Ana Regina, Giovandro, Edson, neste Dia Nacional da Ciência e no quadro aqui no âmbito da SBPC, presidida aí pelo meu amigo Renato Giannini Ribeiro, de grandes serviços aí prestados à ciência, às ciências humanas no Brasil. Eu queria dizer que neste dia tão importante é adequado lembrar, é importante lembrar e felicitar um grande pensador, Edgar Morin, um dos meus mestres, está fazendo hoje 101 anos de idade. 101 anos em atividade, tuitando, escrevendo, debatendo. Um grande pensador da complexidade, que é o que mais precisamos neste momento de, digamos assim, nebuloso pelo qual passamos. Hoje, quando eu acordei, eu fui olhar o celular e tinha uma mensagem de um grande amigo, um músico, com quem eu não falava há um certo tempo, e ele me perguntava o seguinte: tu achas que o iluminismo pode ser considerado uma ideologia? Oh, perguntei tanto para antes do café e tudo mais, sim, de manhã, mas eu perguntei por quê? E ele disse porque justamente há um ataque ao iluminismo. O curioso é que esse ataque está se dando por dois caminhos. Tem o ataque da extrema-direita negacionista, que vê no iluminismo toda uma série de coisas tenebrosas, mas também tem um ataque, eu diria assim, um ataque pelo um flanco mais progressista, que é o decolonialismo, que também vê no iluminismo, muitas vezes, um inimigo, um europeísmo produtor de um universalismo abstrato e falso. Então, o iluminismo tem seus defeitos, mas talvez seja o momento de defender o iluminismo como uma matriz de racionalidade, como uma aposta na cientificidade, como um combate à ignorância, à superstição, a tudo aquilo que é próprio da ciência. É claro que a ciência não pode também ela se transformar num dogma, mas não creio que seja o caso. Eu queria dizer que a ciência, mais do que nunca, ela é fundamental, inclusive nesta nossa área, a comunicação. Eu posso dizer assim hoje, eu sou um velho jornalista, sou quase 40 anos de jornalismo, e ao longo desses 40 anos, eu vi o jornalismo ser atacado de todas as formas, todas. Eu não imaginava que se voltaria o ataque com aquele teor da época da ditadura militar. Então, hoje está mais ou menos assim. Para resistir dentro do jornalismo, da grande mídia, ou o sujeito esconde as suas opiniões, ou ele
tem opiniões de direita ou extrema-direita. Aí fica mais fácil. Isso na maioria dos veículos, em alguns não, evidentemente. Mas até mesmo na Globo, Casagrande foi demitido da Globo. Por quê? Porque, no fundo, era um sujeito que não tinha as opiniões mais de acordo com o figurino. Então, eu estou dizendo isso por uma razão bem específica que tem a ver com a ciência. Nós precisamos chamar a ciência para dizer o seguinte: por mais que nós mesmos tenhamos ajudado a desconstruir o positivismo, temos de dizer que nem tudo depende das nossas opiniões, porque se tornou um dogma dizer que tudo depende da opinião de cada um ou do ponto de vista de cada um. Mas eu, que já fui muito combatido por ser um terrível pós-moderno, logo um relativista, eu cada vez mais digo o seguinte: há coisas que não dependem da nossa opinião. Por exemplo, o coronavírus é um vírus. Não depende da minha opinião e ele não pode ser combatido, em princípio, com antibióticos, porque ele não é uma bactéria. E a diferença entre uma bactéria e um vírus não depende da nossa opinião. Como o fato de que a Terra não é plana não depende da nossa opinião. E assim uma infinidade de coisas que não dependem da nossa opinião. Não depende da nossa opinião dizer que os deputados no Brasil, nos últimos dias, conseguiram construir algumas farsas dignas de Molière. Uma sessão de 1 minuto às 6h30 da manhã é uma fraude, é uma farsa. Bom, isso avança sobre o campo científico, por exemplo, com o bloqueio de verbas do FNDTC, que são verbas importantes para o desenvolvimento da ciência no Brasil. Eu estava dizendo ao Fernando Paulino, quando eu cheguei, fui, acho que o segundo a entrar, eu estou saindo de um julgamento no CNPq, em que nós trabalhamos na área de artes, informação e comunicação, com 55 processos, tinha uma verba razoável para ser atribuída, distribuída, mas parte depende de recursos que vêm do FNDTC. Então, será que vai dar para fazer? E quando a gente olha os processos, 55 processos, 30 da área de comunicação, o que a gente vê? Muita qualidade, muita qualidade. A gente pode ali atestar que se está trabalhando com seriedade, com consistência, com projetos socialmente relevantes. Não são projetos umbilicais, voltados para questões meramente teóricas ou abstratas. Não, é o mundo real, o mundo da vida que está sendo abordado, trabalhado, que se quer compreender, interpretar, explicar. Tudo isso depende de dinheiro, de verbas. E essas verbas, evidentemente, que isso é dinheiro público. É aceitável que a verba da ciência seja bloqueada ou desviada para outros fins, num momento em que, por exemplo, se aprovou não faz muito tempo um fundo bilionário para as campanhas políticas, muito acima da inflação. Tudo bem, a democracia tem um custo, tem que financiar, é melhor do que empresa privada financiando, mas esse custo ele não pode ser exorbitante. Daria para fazer, por exemplo, campanhas mais baratas. Esse é um aspecto. O outro, que os cientistas políticos aí estão analisando como um prato cheio, é esse tipo de pacote de bondades que está sendo aprovado agora, que deve ser aprovado na próxima terça-feira, adiou para terça-feira, mas deve passar. Que em outros tempos nós diríamos, mas isso não é compra de votos? Tem cheiro de compra de votos, tem cor, tem jeito, tem espessura, tem formato, tem tudo. A menos de 3 meses das eleições, eu até me permito aqui ser mais coloquial e perguntar, como aquela dupla que fez tanto sucesso na televisão, Galvão Bueno e Arnaldo César Coelho, pode isso, Arnaldo? Pode. Lembram que o Galvão perguntava isso sempre? Pode isso? Pode aprovar recursos dessa monta a menos de 3 meses das eleições? E, no nosso caso, pode tirar o dinheiro da ciência e desviar para outras searas? É certo que no Brasil quase todas as áreas estão precisando de dinheiro. A ciência
ela é fundamental. Nós temos visto, nesses últimos anos, a ciência ser combatida, ela ser, eu até diria, perseguida. No entanto, os serviços prestados pela ciência durante a pandemia são inestimáveis. Se essa certa normalidade voltou, todo mundo sabe, é graças à ciência, a descoberta dessas vacinas em tempo recorde, o que permitiu sobreviver. Se os hospitais não estão cheios, se as mortes diminuíram, tudo passa pela vacina. Parece que só o nosso governo não viu, porque persistiu durante tanto tempo no seu negacionismo, ainda que possa se defender dizendo: mas nós colocamos as vacinas à disposição. Poderia ter sido mais rápido, poderia ter sido mais eficaz, e poderia também ter passado a mensagem correta de que é importante, é bom se vacinar. Tudo isso, então, para dizer que a ciência tem nos salvado. E nós somos parte desse processo na área da comunicação, trabalhando com a necessidade, a importância de informação correta. A Ana Regina certamente vai falar disso. Nós estamos num tempo em que é preciso novamente lutar pela qualidade da informação como um princípio fundamental de civilização. A informação correta, aquela que pode realmente ser apurada. Existem coisas que estão na órbita da discussão, da dúvida, do dissenso, e isso é muito importante, isso faz democracia. Agora, existem outras coisas que podem ser verificadas, atestadas, apuradas, demonstradas. No momento, essa parte talvez seja a que enfrenta o maior perigo, porque se tornou interessante dizer que tudo é dúbio, de que tudo depende do posicionamento de cada um, e com isso as falsificações vão sendo ministradas em doses cada vez maiores. Eu nunca me senti tão preocupado com os destinos do país. Na verdade, durante muito tempo, eu pensei que o país avançava, a passos muito lentos, mas avançava. Agora, nós estamos naquele momento em que nos perguntamos: então, vamos avançar ou vamos recuar? Vamos dar um salto novamente para frente ou vamos ficar atrelados ao passado? A meu ver, e encaminho aqui a conclusão dessa minha fala, nós estamos num momento crucial em que só a racionalidade, a cientificidade, o iluminismo e o compromisso com a democracia podem nos salvar. Nós estamos num momento realmente muito importante, um momento de decisão. E a grande saída dependerá da nossa capacidade de fazer chegar a toda a população aquilo que é demonstrável pela ciência. Precisamos mais do que nunca de ciência, entendendo por ciência o espaço de investigação, de demonstração e também de discussão, mas a partir desse princípio de que é possível estabelecer verdades e que essas verdades dependem de um comprometimento com a vontade de tornar as coisas claras, compreensíveis e passíveis de administração. Então, eu queria louvar aqueles que se dedicam à ciência em tempos tenebrosos. Muito obrigado. Obrigado, professor Juremi. Acho que apontou várias coisas interessantes para o debate. Na sequência, professor Edson, por favor, vamos ouvi-lo. Bom dia a todas e todos, caros colegas. Fernando Paulino, obrigado pela organização, Juremi, Giovando, Ana Regina, todos que nos acompanham. Um agradecimento, uma saudação especial também ao Janine, né, por todo o trabalho que vem realizando, e pelo importantíssimo lugar que as nossas grandes associações desempenham, né, no equilíbrio das forças aí. Então, a SBPC tem um papel importantíssimo. O momento é complexo, é muito bom ouvir o Juremi pela recuperação que ele faz. Deixa eu marcar meu tempo para
tentar não fugir muito. A recuperação histórica aí que ele faz, muito importante, eu vou um pouco nessa linha também, mas o difícil é que nós estamos vivendo, falávamos no início aqui da conversa informalmente, né? São muitos ataques simultâneos, né? A ciência e tecnologia, as universidades como um todo, né? O jornalismo, ao feminino, aos povos tradicionais, comunidade LGBTQIA+, todo mundo, né? Não está ficando ninguém de fora, enfim, nesse momento que estamos vivendo. Mas pensar um pouco o lugar da ciência, do cientista, da cientista, pensar o lugar da comunicação, das produções, dos fazeres nossos, né, enquanto área, é um desafio extremamente interessante e necessário, né? Parar e olhar para o que estamos fazendo. A partir da fala do Juremi, né, pensar o lugar do iluminismo, né? Pensar os valores que foram trazidos, né? É um marcador temporal importantíssimo, né? Para a consolidação das democracias contemporâneas, por exemplo, né? Para as liberdades, né? Agora, algo fundamental para nós, enquanto sociedade, mas para nós, enquanto área, é fundamental pensar, então, nos valores que são trazidos, por exemplo, em relação à transparência, né? A necessidade das coisas serem tratadas numa esfera pública, diferentemente do que era até então, né? Dentro do poder absoluto, tudo decidido de forma absolutamente afastada, né? Sem a sociedade como um todo. Então, essa questão da transparência, né? Dos valores, né? Que são trazidos, eles vão ser fundamentais para pensarmos o jornalismo como esse lugar que leva para a discussão pública temas de interesse público, filtrados, trabalhados, tratados, e aí depois vamos chegar, por exemplo, na nossa Constituição, também tão atacada, né? A gente não sabe o que vai sobrar dela, mas os valores fundamentais ali do artigo 5º da Constituição, né? Os direitos e garantias fundamentais, né? Direito de resposta, direito de tratamento adequado, sigilo, enfim, aquilo que diz respeito ao coletivo e ao indivíduo. Então, o lugar do jornalismo ele é fundamental para que nós possamos, coletivamente, formar opiniões. E o jornalismo tem o dever de tratar com o contraditório, ouvir os 2 ou 3 lados, o que for, né? Esse é o papel, isso é o jornalismo, né? Só que aí, a partir dessa cena inicial, nós temos visto um desinteresse crescente também, né? Enquanto o jornalismo é atacado, jornalistas são atacados e atacadas, né? De forma grosseira, inclusive, às vezes, fatalmente, né? Enfim, moralmente, enfim, de todas as formas, né? Mas nós temos visto crescer também um desinteresse pela informação, né? O público leitor, assinante, né? Ele tem caído, né? Os dados todos têm mostrado isso, né? Os mais jovens estão hoje nas redes, né? Então, qual foi o grande problema recente das eleições, né? Aparatos novos de comunicação, de conexão, né? Totalmente desregulamentados, né? Estamos ainda tentando ver o que vai ser feito no WhatsApp. Aí já tem o Telegram ocupando a cena, né? Desregulamentado. Você tem o Musk, quando quer comprar, já nem sei se comprou, se não comprou, o Twitter, ele diz, não, liberdade plena de informação, tudo. Aí, quer dizer, é isso. Quer dizer, liberdade de informação é diferente de barbárie, né? Mas é o que se quer, né? É o que temos visto. Mas é uma questão interessante, hoje, para a gente observar, tendo em vista o valor fundamental da informação de qualidade, para que o indivíduo possa formar a sua opinião, né? Confrontar suas ideias a partir de dados reais, né? Nós temos visto um desinteresse, uma redução, né? Desse público leitor e que, numa lógica de fontes primárias, secundárias, né? Entendendo o jornalismo como esse lugar fundamental, os mais jovens, sobretudo, buscam informações a partir de agentes mediadores, quer dizer, via redes sociais, por exemplo, né? Sem a possibilidade de verificação, é isso, né? Vai se afastando de um polo organizador da informação, né? Nesse espectro, então, é que cresce, né? Tem crescido e estrategicamente, de forma nefasta, vem sendo usado o cenário da desinformação, né? Como política de Estado, né? Em várias situações. Por exemplo, dados, a Reuters divulgou um relatório recente
que ela vem fazendo aí periodicamente, coleta de dados, acho que, sei lá, 90 países, uma coisa assim, com públicos distintos, mas sobretudo os mais jovens, né? Há um crescimento, então, desse desinteresse pela informação jornalística, que é vista como enfadonha e coisa do tipo, e, sobretudo, os mais jovens, na faixa de 18, 20 e poucos anos, até mais ou menos 30, o interesse está nas redes sociais. Então, há alguns anos já, as pesquisas apontam que as pessoas buscam informações nas redes sociais. Esse é um elemento importantíssimo para ser observado, acompanhado, né? Por exemplo, o TikTok, que começa como um elemento meio lúdico, vídeos curtíssimos, né? Agora já o tempo foi crescendo, porque o meio deu certo, né? Em termos de público. Numa esfera global, é de 15% o uso para buscar informação. Olha só que coisa complicada, né? No Brasil, é na faixa de 12% e 25% para coisas em geral. Quer dizer, é isso, são elementos novos, desregulamentados, né, que crescem, né, ao largo de qualquer aparato de interesse do Estado, interesse bom, né, no sentido social, de grupos sociais, e que vai moldando a opinião, quer dizer, serve para, né? Então, é um cenário absolutamente complexo, né? E que vai ajudar, então, participa desse processo de desinformação, né? As pessoas estão conectadas, estão buscando coisas, né? E nem pode nem chamar de informação, e com aquilo organizam suas vidas. Então, é isso, o jornalismo, com toda a sua capilaridade, sua necessidade, seu reconhecimento social, vem passando por enfrentamentos complexos, né? E um deles é essa movimentação dos seus públicos, né? E aí a gente pensar, então, o lugar da comunicação é fundamental, né? O lugar da comunicação, das pesquisas em comunicação, como a nossa área vem contribuindo para a sociedade, né? Eu sempre que posso, eu digo, olha, nós temos, então, pesquisas que vão trabalhar com história da comunicação, história do jornalismo, importantíssimas. Nós temos aí toda uma linha de pessoas que trabalham com epistemologias, por exemplo, na comunicação, né? Mas nós temos grupos muito importantes que trabalham com as novas tecnologias em comunicação e da comunicação. Então, acho que a gente poderia falar um pouco, né, dessa diversidade, mas trazer alguns elementos desse olhar, né, dessa busca pelo entendimento das questões contemporâneas, por exemplo, essa das tecnologias, que vão abrindo novas gavetas complexas, né? Talvez está mais para uma caixa de Pandora, né? Em que as pessoas, sobretudo os mais jovens, reconhecem ali um lugar importante de conexão e também de busca de informação. Agora, a questão é a qualidade dessa informação, o lugar dessa informação, o descontrole total que vemos, né? Então, eu acho que a nossa área, como um todo, né, grupos de pesquisa, pesquisadores, programas, associações, há uma busca cooperada, né, para que se entenda, que se organize o conhecimento acerca desses novos desafios, né, e tenhamos buscas aí, e encontremos soluções. Eu acho que nós temos visto, por exemplo, na esfera nacional, muitos desses nossos colegas, grupos, enfim, participando de uma discussão muito robusta, né? Às vezes até dentro da própria esfera governamental, quando há essa possibilidade, para tentar levar, contribuir, esse é o nosso papel, né? Tentar entender essa complexidade, esse emaranhado todo, mas apresentar caminhos, né? Ajudar que a sociedade encontre, porque o problema, esses problemas, por exemplo, da descentralidade hoje, né, da comunicação, do jornalismo, esse movimento, ele não é um problema nosso, é um problema de trabalho nosso, de pesquisa, mas é um problema social, né? Temos visto o quanto tem custado essa onda de desinformação, né? Qual é o custo disso tudo para a nossa sociedade? E aí, a nossa área, ela tem crescido, né, e se fortalecido em números também, né? Nossa área tem produzido muito. E é importante ressaltar que a produção que vem aparecendo, ela é também muito qualificada, né? É importante dizer o papel que o Brasil ocupa em produção de ciência aberta, né? Nós ocupamos o topo disso, né? Enquanto você tem aí o processo de venda de conhecimento por meio dos portais, né? São grandes grifes,
que ocupam um papel importantíssimo, né, na consolidação do conhecimento e como isso nos chega, por exemplo, via portal de periódicos da CAPES. Só que o que se gasta com isso é absurdo. E em cima, no nosso caso, a partir de produção de conhecimento totalmente financiado pelo Estado, né? Então, pesquisas altamente financiadas, quer dizer, ainda podemos falar disso, né? Depois esse material vai para um portal fechado, né? Restrito. Então, nós temos vários enfrentamentos também a fazer, né? Não é o nosso foco aqui, mas o Brasil tem ocupado esse lugar, né, de destaque na produção de ciência aberta. E os nossos periódicos, altamente qualificados, os nossos programas e associações, têm ocupado muito bem essa cena, né? Então, eu acho que nós temos também muito a celebrar, né, nesse período, né, em que a gente para falar da ciência, dos fazeres da ciência, e temos muito a aprender com outras áreas, com outras comunidades também, né? Por isso que é importante essa conexão internacional, não como um fetiche, mas ver como os outros grupos consolidados avançam, né? Mas eu acho que nós temos tido, então, assumido, nós, enquanto área, os desafios de pensar, né, essa sociedade hiperconectada e, ao mesmo tempo, tão desconectada, né? Então, esse tem sido o nosso lugar de trabalho importantíssimo, né? Como diria Maria Bethânia uma vez aqui em Salvador, para encerrar, na Concha Acústica, que é um lugar importante de shows aqui, mas como é a área mais alta da cidade, tem muita antena em volta. E aí o ponto eletrônico dava chabu toda hora, né? Aí ela ficou brava, irritada, ela disse, é muita antena e pouca gente antenada. Então é isso, né? Nós temos muita informação, muita gente desinformada, muita conexão e muita gente desconectada. Então a gente precisa avançar e temos a celebrar, mas temos caminhos importantes a trilhar, né? Então, enquanto grupo, enquanto sociedade, nós precisamos, então, seguir, né? E, sobretudo, contribuir com o que for possível. Esse é o nosso grande papel. Então, agradeço aí mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigado. Obrigado, professor Edson. Ficamos antenados em tudo que o senhor disse e também vamos nos antenar no que o professor Giovandro Marcos Ferreira vai falar na sequência. Por favor, professor Giovandro, mais uma vez, obrigado pela presença, pela parceria e também já fica aqui o nosso abraço e agradecimento ao Gênio Nascimento, que está na produção dessa atividade conosco. Um trabalho fundamental do Gênio, né? Então, tá bom. Um dia a todos e todas. Também gostaria de saudar a SBPC, a Socicom, por esse evento e a importância desse dia. Cumprimentar aí os colegas Juremi, Edson, Ana Regina, né, para essa troca de ideias sobre as ciências da comunicação e o cotidiano aí que nos foi pedido. Eu também vejo a importância, né, desse momento da gente, né, fazer um clamor, né, à racionalização, né, mesmo sabendo, né, naquelas divisões, né, a razão que liberta e pode ter uma razão que oprime, né, que já foram feitos por colegas antes aí da gente, mas a importância nesse momento de mudança, de transformação quase antropológicas, né? Então, que o advento aí da cultura digital, como embaralha, né, as coisas e faz lembrar o Antônio Gramsci, que dizia que o velho acaba, o novo demora em nascer, entre o claro e o escuro aparecem os monstros. É aí que Juremi e Edson já ressaltaram, né, como esses monstros aparecem, né, nesse momento de mudança, né? Então, essa preocupação, como alguém que está no domínio das ciências da comunicação, que falamos quais serão as nossas contribuições nesse momento, né, de transformações profundas da nossa sociedade, né? E, ao mesmo tempo, né, a gente pode observar que alguns têm um olhar extremamente otimista, né, da nossa área, né, como Craig Calhoun, lembrando que ele disse na abertura de um congresso anual da ICA, né, que a comunicação é o campo mais importante para o estudo de muitas dimensões-chave, né, de mudanças sociais hoje, né, e, né, coloca que seria esse lugar privilegiado nosso, né, que nós olhamos no passado, talvez nós perdemos olhando enquanto
processo, né, né, de contribuição da modernidade, talvez o nosso lugar, esse lugar, né, da implicação dos meios de comunicação na construção da modernidade ou na pós-modernidade, da modernidade tardia, talvez tenha um déficit, né? É um efeito de realidade, vou pegar para simplificar, um efeito de realidade muito, né, explícito da implicação, né, de tecnologias da comunicação e muitas vezes, né, não tendo uma correspondência do efeito de teoria, né? Como se estivéssemos diante de um mercado de conceitos onde nós importamos muito mais do que exportamos mesmo, né? A sociedade sendo extremamente marcada pela comunicação. Talvez o que aconteceu um pouco, né, na teorização da modernidade, né, a importância que teve a urbanização, individualização, secularização, né, globalização, grandes eixos, né, de construções teóricas sobre a modernidade, e talvez ali, né, agora que tem alguns teóricos tentando recuperar, né, a importância, uma publicação como essa, quase 2.000 páginas, da civilização do jornal, né? A modernidade é a civilização do jornal, né? E aí toda essa reflexão, né, que faz a gente pensar hoje, né, qual a nossa perspectiva na leitura, na interpretação do cotidiano, né? E aí eu gostaria de lembrar que estou à frente de uma sociedade que desde o início se chama Estudo Interdisciplinares da Comunicação, né? E talvez, né, é nessa perspectiva, né, levantando problemas da nossa área, mas com essa articulação com outros domínios científicos, que nós podemos contribuir, né, para essa racionalização, essa interpretação do cotidiano. Gostaria de nessa perspectiva, né, das mutações da mediatização, ressaltar, né, 3 aspectos que eu vejo que são flancos que têm sido, né, estudado, né, no nosso campo, que é essa relação do indivíduo com o conhecimento, né, sobretudo nesse contato que tem com o banco de dados, esse grande bazar, né, que isso tem mudado, né, o cotidiano, né, as relações, né, cada vez mais, né, mediadas dos indivíduos entre si. É um outro campo que se abre fortemente nos nossos estudos, os vínculos do indivíduo com as instituições. Então, são esquema que alguns teóricos têm trabalhado, né, da mediatização, tão importante para você estudar as práticas sociais, né, de modo mais amplo, as mudanças na comunicação mediática e as mudanças no senso comum, né? Por exemplo, nesse aspecto, nesses 3 eixos que tem falado, como tem mudado, né, por exemplo, que foi dito há pouco, aí, sobretudo por Juremi, o desaparecimento, muitas vezes, da cena pública, do expert, do especialista, e a imersão, né, o destaque tem se dado aos influenciadores. O que está mudando nessa cena, né? Isso aí são aspectos, né, importantes, né, do nossos estudos, da contribuição desse cenário, né, do cotidiano, né? E nesse aspecto também, que tem um dado político, como vão se formando os novos coletivos dentro dessa cena social, né? Novas estruturas de contato entre os indivíduos e os bancos de dados, né? Como isso tem mudado o foco, né, em relação a diversos campos, medicina, religião, direito, educação, né? Só para ver a questão do especialista, tem um aspecto anedótico que diz que um médico colocou no consultório dele: ó, se você quer saber uma segunda opinião, vá no Yahoo, porque antes a pessoa ia lá para saber o diagnóstico, né, dele, da situação dele. Hoje ele vai lá para trocar essas informações. Então, são esses aspectos que a gente vai vendo, né,
levanta alguns problemas, né? Como vai se dando essa expansão das lógicas e operações técnico-discursiva mediática nas diferentes práticas sociais, como acabei de evidenciar. E outra é a atividade circulatória de produzir encolhimentos, né? Isso aí a gente vê muito evidente, por exemplo, novas relações, novas formas de acesso, de contato, dessa discursividade dos campos, né? Que você hoje, né, está em crise a figura do mediador, né? Desde o papel da grande imprensa que tivemos na construção da democracia representativa, e hoje, né, que governar é tuitar, né? A gente viu aí diversos líderes políticos que é outra, né, situação, outra transformação importante, né, do nosso campo para entender e interpretar esse aspecto. E nessa correia aí do especialista, como tem mudado também, né, a interpretação de problemas da sociedade que passa cada vez menos por diagnóstico de campos específicos, né, e cada vez mais presente as lógicas dos algoritmos desenvolvidos das grandes empresas, né, a perspectiva de pandemias e diversos aspectos, né, você tem quase a religião dos dados, né, em substituição, né, dos diagnósticos, né, de campos específicos. Isso aí são outras mudanças, sem falar no sentido mais amplo, né, de grandes empresas, aí o GAFA, né, Google, Apple, Facebook, Amazon, né, nessa tensão. Nós temos mais dados do que o Estado. Valeria a pena continuar gastando, né, o que se gasta com o Estado e não as grandes empresas que detêm dados ocupar o lugar do Estado. Então, são aspectos, né, aspectos que do cotidiano nós estamos falando, né, que está tendo todas essas mudanças e nós somos convocados, né, para pensar essas transformações, né? E aí eu digo, em relação às mudanças como um todo, será um mero acaso a transformação dos modos de informar, fazer política, contar história, diagnosticar enfermidades, né? Planejar campanha de saúde, transmitir conhecimento, organizar aprendizado, produzir formas de crença, né? Todo o impacto na religião, organizar a vida e as relações familiares. Esse foi um questionamento que fizemos quando, né, alguns anos atrás, né, participamos, né, do encontro do CISECO, mostrando, né, fazendo um paralelo, né, o que aconteceu lá no século XV, né, no surgimento da prensa, né, e de outros aspectos, né. Ali termina a história do feudalismo e começa as histórias das nações. Isso, naquele momento, uma instituição, né, milenar como a igreja, teve o racha, teve a produção de livros nos 50 anos pós-Gutenberg, produziu muito mais que toda a Idade Média. Essa aceleração do tempo histórico, essas mudanças, são mudanças por acaso ou tem, né, todas essas interfaces, essas interconexões? É um pouco nesse aspecto que eu vejo que o Dia da Ciência é um dia, né, que nós somos convocados a ver essas, né, relações, e que me fez lembrar aqui uma palestra do Daniel Dayan, né, que fez a tese dele com Roland Barthes, que ele dizia o seguinte: quando ele começou a estudar a comunicação, ele estava na primeira fila, ele fez uma tese sobre teoria do cinema, né? E depois ele falou, para eu entender melhor o cinema, eu tive que ir para a última fila, né? E aí ele entra todo o estudo da recepção. Ele falou, e depois conhecendo e cada vez mais meu amigo Martim Barbeiro, eu vi, para eu entender a comunicação, eu tive que ir para a rua. Então, saiu da primeira fila, foi para a última fila do cinema e foi para a rua. Foi para viver o cotidiano, para entender, né, essas mediações e as mediatizações, né? Então, é um pouco esse aspecto que eu vejo nesse dia, né? Nós sendo chamados, né, a pensar essas diversas facetas do cotidiano que tentei pincelar algum desses aspectos. Obrigado.
Obrigado, professor Geovandro. Acho que muitas informações importantes, especialmente para essa data. E por falar em informação, a gente vai fechar a sequência de apresentações com a professora Ana Regina Rego, que coordena a Rede Nacional pelo Combate à Desinformação e é ex-presidente da nossa entidade, da Socicom. Professora Ana, é sempre um prazer ouvi-la. Bom dia a todos, a todas e a todos. Queria agradecer o convite do Paulino e queria agradecer a oportunidade de estar aqui revendo o Edson e o Geovandro em uma mesa e pela primeira vez estar aqui compartilhando algum conhecimento com o professor Juremi, né? Então, obrigada. Bom dia ao pessoal que nos assiste no canal da Intercom, no YouTube, né? E o Paulino nos deu aí esse desafio de falar um pouquinho sobre a importância da comunicação no e para o cotidiano das pessoas, né? Eu vou falar pouco, não vou me estender muito, porque acho que muitos aspectos já foram aqui abordados aí, pelos três pesquisadores que me antecederam, né, e que são referências na área, pelo menos para mim, né? E eu gostaria de pensar e trazer essas inquietações a partir do lugar que eu me encontro hoje, não só enquanto pesquisadora, mas enquanto canal de audição da sociedade. Eu gostaria que a gente pensasse num Brasil ao qual o jornalismo não tem acesso. Pensasse em um Brasil ao qual a ciência não tem acesso. Eu não estou falando que não tem acesso à ciência, eu estou falando que a ciência não tem acesso. Os dois polos são verdadeiros. E que também não acessa a academia, que não tem acesso às universidades, que não tem acesso ao conhecimento, e vive mergulhado em um outro processo, em um outro regime de verdade, que pode ser da experiência, que pode ser dos valores, que pode ser das crenças, que pode ser um regime mítico, e que está em grande tensionalidade nesse país. Mas não só no Brasil, né? A gente sabe que, sobretudo no sul global, essa é uma tensionalidade muito frequente. E aí, exatamente pensando nisso, pensando no nosso lugar, na nossa responsabilidade, enquanto pesquisador, enquanto jornalista, a maioria de nós é jornalista, né? Como é que a gente pode atuar efetivamente para, pelo menos, compreender qual é essa importância da comunicação para o cotidiano, para a cotidianidade das pessoas, né? E aí eu trago dois polos de tensionamento, né, do campo da comunicação, do campo das pesquisas em comunicação, né, e que tem relação direta com a cotidianidade, embora do ponto de vista de um pesquisador que esteja aí na primeira fila, como diz o Paulino, ou o Paulino não, o Geovandro, perdão, o Geovandro, nem sempre consegue perceber aquilo que está passando por trás, nos rios por onde corre comunicação que leva a informação para toda a sociedade brasileira. Então, a gente, na primeira fila, nem sempre tem esse olhar, né? E aí eu acho que vale a pena pensar no cotidiano, nessa cotidianidade mesmo, esse tempo que é desprezado. Esse tempo desprezado é o tempo mais importante, né? É o tempo que comporta o instante, que separa do extraordinário, onde muitas vezes o jornalismo se foca, né? Ou a comunicação se foca, a pesquisa científica se foca, mas é também o tempo que une os tempos, né? E aí já pensando na visada mesmo do Aristóteles, né? Então eu falo da comunicação em dois polos. De um lado, a comunicação enquanto um caminho relacional. O comunicar, o agir comum, o compartilhar, o participar. A ponte interativa que nos une, mas que também nos separa, né? Então, esse polo comunicacional, ele é comumente negligenciado, tanto por nós pesquisadores, como por nós jornalistas, que nos colocamos em um patamar superior e não vivenciamos a relação nesse sentido. Não ouvimos e logo não temos condição de abrir caminho para o diálogo, que se faz extremamente necessário nesse momento. Quando a gente fala de combate à desinformação, a gente mergulha num fenômeno e num mundo em que
do lugar da primeira fila, a gente não pensa que existe. E aí nós temos que pensar que é nesse nível da comunicação relacional que se efetivam as sociabilidades, as afetividades, e que a oportunidade para o diálogo se oferece. Então, eu acho que é aí que a gente pode parar para pensar e para ouvir. Para ouvir que regimes são esses outros de verdade que as pessoas vivenciam. Quais são os seus porquês? Quais são as suas relações com a experiência humana, do ponto de vista antropológico, mas também do ponto de vista histórico? Qual é o seu conhecimento? Qual é o buraco que existe no meio disso tudo, em termos de conhecimento, que se abre para que entre tanta desinformação? Então, nesse sentido, essa casta de privilegiados que nós somos, né, sobretudo do ponto de vista do acesso ao conhecimento, né, eu acredito que nós temos uma grande responsabilidade nesse processo de audição das massas, nesse trabalho de ligação do cotidiano com a experiência humana passada, não? Que pode ser histórica, mas necessariamente não historiográfica, pode ser mnemônica, pode ser somente oral, mas que a gente tem que começar a descer do nosso patamar de lugar de fala privilegiado e começar a ouvir. Porque se a gente não abre espaço, se a gente não abre diálogo aí, tem um grande Brasil, falo de Brasil porque é o nosso lugar, que a gente não conhece e que a gente não tem acesso, né? Então, abrir espaço para a comunicação relacional no comum é abrir possibilidades para o horizonte futuro, né? Porque é nesse agora, nesse cotidiano, que a gente negocia passado e constrói futuro, né? E a outra visada, outro polo comunicacional, que eu vou abordar também de modo muito rápido, é o que se vincula aos meios de comunicação, né? Que tem pautado a construção epistemológica do campo da comunicação, e aí tanto numa visada da comunicação resort norte-americana, como nas escolas europeias, né? E nesse sentido, se a gente desce e fala para o homem comum, entrando aí numa esfera sociológica do senso comum, vale ponderar que, e aí sem me alugar com descrições, com objetivos, né, de cada suporte, cada temporalidade, né, vale ponderar que as relações que a sociedade mantém com esses meios, né, e vale entender que a compreensão de que, pelo campo da comunicação, corre informação, não somente como ciência moderna, consolidada no século XX, mas enquanto fenômeno social coletivo, também corre aí um outro fenômeno, que é o fenômeno da desinformação, que, numa visada fenomenológica, é exatamente o oposto, é o lado que se desvela e se vende como primeiro, se vende como informação. Então, essa relação com os meios, né, se a gente tinha numa sociedade de massa um processo de centralidade dos meios de comunicação na vida da sociedade, na vida das pessoas, hoje, em um processo de plataformização da vida, ou de um novo modo de existir, né, a partir dos avatares virtuais que experimentamos em canais, perfis, e por onde a gente mergulha, e onde nós nos mantemos conectados a maior parte das horas da nossa vida na atualidade, essa realidade não é de centralidade, mas é de ubiquidade. Não dá para a gente discutir tudo nem pensar. Então, nós não temos os meios mais como referente só nessa centralidade. Nós temos as plataformas não como meios, mas como locus, como lugar de uma nova forma de viver, experienciar a vida e as relações humanas, não mediadas pelos meios, mas vivenciadas em novo espaço. Então, nos dois processos, na centralidade dos meios, na ubiquidade das plataformas, a importância de compreensão e interpretação das narrativas, dos discursos, a consciência do mundo em que se vive, é primordial para que a gente possa ter uma vida consciente e não manipulada. E vale pensar e interrogar se isso ainda é possível no atual estágio de sociedade de vigilância e controle que a gente vivencia hoje. E aí,
O Edson falou no relatório do Instituto Rótulos da Universidade de Oxford, né, o Digital News Report, que é publicado anualmente, e que esse ano revelou que o interesse em notícias nos 46 maiores mercados de comunicação do mundo tem caído de forma bem complicada nos últimos 5 anos, né, de 63% em 2017 para 52% em 2022. E que, por exemplo, a suspeição, ou a não confiança, ou a não ida aos canais jornalísticos para se informar no Brasil, por exemplo, é de 54% dos entrevistados. Então, isso tem a ver com toda essa nossa vivência nova, essa nova forma de vida nas plataformas e com a nova dieta de mídia que isso desperta. Nesse mesmo relatório, só que do ano passado, em aplicativos como o TikTok, o Instagram e o Snapchat, o número de usuários que se informa, que se alimenta, que tem uma nova dieta de mídia, é de 36% no TikTok, se informam por digitais influencers, 34% no Instagram e no Snapchat. Eles não vão a um canal jornalístico, a um perfil jornalístico, eles vão a canais de digitais. E aí, tanto você pode ter um profissional especialista, como você pode ter uma fala de si. Uma fala de si, uma opinião sobre o mundo, uma vivência, uma experiência sobre o mundo. E isso tem sido bastante complicado, por exemplo, no processo da pandemia e no circular e no potencializar o engajamento da desinformação, né? Então, eu acredito que educar para a mídia é importante, educar para a vida nas plataformas é importante, não? E eu acredito que ouvir, não? E acredito que abrir para o diálogo, nesse Brasil que não é público do jornalismo, não é público da ciência que fazemos ou que tentamos fazer, não são nossos pares. É de máxima importância, não? É descer, efetivamente descer e ir lá para a última fila que o Giovanni falava, não? Nada disso é fácil, nada disso é garantido, mas é preciso começar, né? E eu acredito que, para além de todas as iniciativas, né, que trabalham aí com educação midiática, que trabalham junto conosco na tentativa de influir na regulação das plataformas, não? Na tentativa de entrar de negociar a educação midiática na base nacional comum curricular, não? Na tentativa de efetivamente sair do nosso lugar e descentralizar os pontos de interação de comunicação, não? Então, nada disso é fácil, mas é preciso começar, não? E, enfim, né, são provocações para a gente pensar em 2 polos que a pesquisa em comunicação se dedica, né? De um lado, muito voltado para os meios, de outro, muito voltado, e ainda, eu acho que timidamente, voltado para a comunicação nessa relação, não? Nesse processo relacional. E eu acho que a partir daí a gente pode começar a pensar em conhecer um Brasil que não conhecemos, e por onde o grande rio de desinformação corre, onde o mercado da desinformação se alimenta, onde esse mercado efetivamente tem o seu público, o seu target, não? Seu público de interesse maior, faz circular a desinformação e forma não só opinião, mas formas de vida, condutas específicas, especificamente fecha, muitas vezes, essa abertura para uma comunicação que seja relacional, não? Acho que por aí, para a gente começar a pensar. Muito obrigada e um abraço grande. Obrigado, professora Ana Regina. Como eu tinha dito no comecinho, nosso tempo é relativamente curto comparado a outras sessões, né? A gente conseguiu essa agenda de 1 hora na programação da SBPC, então certamente muitas dessas questões foram pontuadas, vão se desdobrar em eventos futuros. Então, a gente vai passar por uma rodada de
respostas a determinadas questões específicas e, de certa forma, considerações finais, agradecendo a participação das pessoas que já se manifestaram aqui no chat, especialmente Sandra Rúbia da Silva, que fez uma saudação desde Santa Maria e reforçou a importância do que a professora Ana Regina acabou de dizer, Adriana Bagano, Magali Moser, Micael Cluj, JP Cavalcante, Ubirajara Rodrigues, Rogério Ferraraz, Mosair Salomão Bruck, Daniel Edgar Maranho, Marcela Sesquim, Jéder Pazianello, Lúcia Leão, nosso querido Eduardo Medici, Diogo Lopes, também acompanhando, Diogo Lopes de Oliveira. E aí eu queria, então, fazer algumas pontuações. Professor Juremi, talvez, se eu pudesse aqui rapidamente falar da necessidade de garantir ciência e liberdade de expressão, até pela sua experiência como cientista e como jornalista. Edson, acho que era essencial reforçar mais elementos, né, sobre a ciência aberta e a conexão que ela oferece para pesquisas e práticas de comunicação pública e de acesso à informação e também da criação de vínculos. Se você puder só pontuar um pouquinho mais sobre isso, que acho que tem muito a ver com o espírito do nosso debate. Jovandro, a partir da sua fala, acho que era importante fazer menção à equidade científica e o trabalho que a Intercom tem feito ao longo dos anos pelo reconhecimento da área da comunicação. E, Ana Regina, acho que você poderia, por favor, para fechar a nossa mesa, depois dar um pouquinho mais de informação sobre a Rede Nacional de Combate à Desinformação e de como as pessoas podem participar desses esforços. Então, pedindo a licença de vocês, eu acho que vou fazer uma ordem inversa agora, começando pela Ana Regina. Por favor, Ana. Ok, obrigada, Paulino. A rede é uma iniciativa virtual coletiva vinculada à nossa pesquisa também, vinculada ao nosso núcleo de pesquisa, e que tem feito aí um processo muito de procurar parceiros pelo país. É uma rede de relações, não? De parceiros que trabalham de alguma forma em prol de uma informação qualificada, em prol de estabelecer relações com as comunidades. Na região norte são muitos parceiros, então, com as comunidades ribeirinhas, com os quilombolas, com as comunidades indígenas, né? Mas também são parceiros que trabalham com fact-checking, trabalham com divulgação científica, são instituições da comunicação, da educação. Muita gente trabalha com educação midiática, muita gente trabalha aí exatamente nessa construção da regulação das plataformas, né, com propostas. Recentemente, essa semana mesmo, a gente passou a semana toda aí dialogando com a Frances Haig, do ex-delatora do Facebook, né, e aí fazendo propostas para as plataformas para esse período eleitoral no Brasil. É uma rede que tem 150 parceiros hoje, de norte a sul do país, incluindo instituições internacionais, né, e desses, muita gente é de pesquisa, especificamente pesquisa, uma rede muito grande de grupos e núcleos de pesquisa, pesquisadores também que participam de forma individual, que não estão como parceiros específicos, e a gente deve estar lançando agora um portal voltado só para pesquisa. Então, eu vou colocar no chat lá no YouTube o endereço da rede para quem quiser conhecer. Todos estão convidados, que se quiserem divulgar suas pesquisas, não precisa ser desinformação especificamente, até porque o algoritmo nos persegue em todas as redes, a gente nem consegue impulsionar, porque a gente tem alguma coisa que já é cancelada automaticamente, né? Mas pesquisas que possam contribuir nesse sentido de efetivamente tentar compreender o fenômeno no qual a gente está mergulhado e, ao mesmo tempo, contribuir para essa relação com a sociedade. Obrigada, um abraço grande aí, Paulino, Juremi, Edson e todo mundo. Obrigado, Ana. Professor Jovandro. O microfone está mutado, professor, perdão. Pois bem, no tocante à Intercom, o que a gente tem buscado é a conexão interna com a visão que a força do nosso campo é importante a gente diminuir a fragmentação, né? Como criar essas conexões, né? Pesquisadores, né? Quem está nos meios de comunicação atuando, e o nosso congresso acaba refletindo um pouco esses aspectos, né?
de jornalismo de resistência, né, trazendo experiência, os 33 grupos de pesquisas, né, e envolvendo o estudante desde a graduação, como a gente conhece nesses 45 anos da nossa entidade. Ou seja, né, buscando ir na contramão, né, de uma tendência que é viva e deixe-me viver, né, cada um na sua. Então, esse é um aspecto, né? Um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar a partir da minha fala, né, se a gente for ver as grandes transformações, como a que estamos vivendo com o advento da cultura digital, né, é uma batalha que está começando, né? Então, se a gente for ver, né, como é importante a gente se debruçar hoje sobre essas mudanças para entender melhor, sobretudo com o que revolucionou, né, as comunicações, que foi essa revolução do acesso, né? Como já dizia um escritor lá em 78, será que estamos caminhando com a sociedade dos emissores? É um pouco isso aí. O que a gente achou que ia simplificar se tornou mais complexo, e eu acho que aí estão os desafios, né, para o nosso campo e a contribuição que nós poderemos oferecer a outros campos, né, nessa importação e exportação de conceitos, sobretudo pensando, né, nas nossas contribuições para o conhecimento, né, dessa realidade em transformação que temos vivido. Mais uma vez, obrigado, Paulino, e um abraço a todos os colegas aqui da mesa. Obrigado a você, Giovandro. Professor Edson. Bom, o Brasil tem ocupado, então, essa posição de destaque, né, em relação à produção de ciência aberta, porque nós temos um sistema de financiamento básico, né? Então, nós temos a CAPES, temos o CNPq, as fundações estaduais, né, dentre outras, e parte das áreas tem assumido esse compromisso, né, de que o seu sistema de divulgação científica seja aberto. Então, nós temos periódicos muito bem consolidados, muito robustos, né, que funcionam na total gratuidade. Então, é um modo de fazer ciência. Essa é a ponta, né? É onde a coisa aparece para a sociedade. Mas nós temos um modo, porque nós temos um sistema público de financiamento, né, que precisa ser defendido. Nós estamos vendo aí o escândalo disso, né? Os cortes em todos os segmentos, absolutamente todos. Mas isso tem um custo, né? Por exemplo, o portal Periódicos da CAPES, ele é a nossa janela de conexão com o mundo, né? Só que ele tem um custo, né? A partir desses contratos com sistemas fechados, né, de divulgação científica, nós temos tido uma despesa anual que é de um pouco mais de 10% do total do orçamento da CAPES. E agora, com essa oscilação do dólar, isso ainda mudou bastante, né, para mais. Ou seja, nós temos uma discrepância, essa questão de pensar o norte, o sul, né, enfim, as relações todas, nos coloca sempre diante dessa situação, né? Então, mas o que é fundamental, o Brasil ocupa, então, uma liderança quanto à produção e à divulgação de ciência aberta, porque temos tido até aqui o financiamento por parte do Estado. Isso é fundamental, né? Mas nós temos aí que avançar, né? Por exemplo, precisamos aprimorar os nossos periódicos ainda e avançar na publicação bilíngue, trilíngue, por exemplo, né? Porque o sistema de busca, numa escala global, é feito a partir da língua hoje universalizada, que é o inglês, né? Então, nós temos aí um entrave, né? A gente chega, às vezes, ao meio de difusão, mas quem pesquisa, via de regra, usa um idioma padrão. Então, nós temos aí alguns problemas, né, também, que precisam ser, enfim, não basta ter o resumo, né, também. Enfim, são questões que a gente tem que avançar, mas acho que há um ganho fundamental até aqui, né? O Brasil ocupa esse lugar, né, de produção e divulgação de ciência aberta. Isso é fundamental para as nossas conexões e para o próprio aprimoramento, né, do que nós estamos fazendo. É isso. Obrigado. Obrigado, professor Edson, e mais uma vez nosso agradecimento ao trabalho que você tem feito, né, pela área na CAPES. Professor Juremi, por favor, para concluir nosso debate. Então, em primeiro lugar, foi muito prazeroso escutar vocês todos, Edson, Giovandro, Ana Cristina, Paulino. Muito obrigado pela organização da mesa. Eu creio que a questão da liberdade de expressão hoje
voltou a ser central. Pelo seguinte, por um lado, precisamos combater a mentira, precisamos combater as fake news, mas corremos o perigo também de diminuir o espaço da liberdade de expressão. Então, o desafio é morriniano, o desafio é complexo, ao mesmo tempo não dar trégua a qualquer tipo de mentira e também garantir liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela pode ser invocada, como foi dito por alguns, para poder mentir, mas ela também está ameaçada por aqueles que estão imbuídos de uma certeza de ter a verdade revelada e que, portanto, convivem mal com aqueles que pensam diferente. E aí não estou falando de quem quer mentir, mas simplesmente das diferenças que são aquelas que permeiam a nossa sociedade. Então, eu penso que, como se diz popularmente, é preciso ter atenção para não jogar a criança fora junto com a água da bacia. Então, grande desafio. Precisamos não ter piedade com aqueles que difundem mentiras. E, ao mesmo tempo, precisamos garantir liberdade de expressão. Eu tenho muito apreço, para terminar, pelas ideias do John Stuart Mill quanto à liberdade de expressão e quanto à importância do debate. O contraditório é fundamental para que as pessoas possam tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas. Agora, nós vivemos um novo momento, aquela ideia de um livre mercado de ideias em que tudo se regulava por si, ela está enfrentando o grande desafio das fake news. Então, nós estamos vivendo um momento muito especial em que precisamos inventar uma nova relação entre liberdade de expressão e aqueles que a ameaçam. Muito obrigado. Obrigado, professor Juremi. Também nosso agradecimento pelos esforços do Comitê de Assessoramento CNPq, além das atividades, né, que o senhor desenvolve em ensino, pesquisa e extensão e no jornalismo, muitas delas diretamente relacionadas ao tema desse debate. Queria, antes de encerrar, fazer uma saudação aqui também à professora Marlene Einstein. Oi, perdão, Juremi. Diga. Eu falei Ana Cristina, mil desculpas, Ana Regina. Pois é, às vezes acontece certamente, né, Ana? Essa tranquilo, relação. Professor, acontece com muita frequência. Pois é bonito também. Você bate em Jurandir com frequência, então... Pronto. Às vezes acontece. Mas, enfim, estava aqui fazendo a saudação final, né, professora Mari Weinstein, que participa desse nosso debate, depois vai enviar uma questão por e-mail, fica aí a promessa. Mauro Celso Feitosa Maia, parabeniza a iniciativa e o evento. Birajara Rodrigues, acredita que a discussão de hoje nos impulsiona a refletir sobre os modelos de jornalismo de comunicação, no sentido da necessidade de pensar em mudanças do formato, uma vez que há grande desconexão entre os meios tradicionais e o público, tema que foi pontuado nessa nossa manhã. O fato de termos uma multiplicidade de novos canais deve ter influência importante nesse quadro. Também acho muito importante a descentralização citada pela professora Ana Regina, pensando na produção de meios comunitários. Então, fica aqui, o Birajara também, a hashtag fica a dica para futuras reflexões. E, por falar em futuras reflexões, já está acontecendo a segunda mesa desse Dia Nacional da Ciência, cujo tema é Ciência para Todos, impactos das diferentes ciências para o nosso país, coordenação do professor Renato Janine Ribeiro. E a gente encerra dessa maneira a discussão por aqui, agradecendo as pessoas que participaram ao vivo e que acompanhem assincronicamente essa nossa reflexão e que podem também continuar a participar desse debate via e-mail pelo paulino@unb.br, porque eu vou repassar para os nossos conferencistas desse debate organizado pela Socicom, com o apoio da Intercom. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, abraço. Até mais. Olá, valeu, gente. Um abraço grande. Tchau, obrigado. Aqui. Tchau. Até a próxima. Bye.